Olá, boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão? Desejo mais uma vez que todos e todas estejam muito bem, tanto vocês quanto a família de vocês. Olhem, o assunto sobre os fenícios, que foi o nosso último assunto da aula anterior, ele é um assunto muito pequeno e eu já consegui finalizá-lo na aula anterior, tá bem? Hoje eu vou fazer apenas a correção da atividade para que não reste nenhuma dúvida em relação a esse assunto que nós estamos estudando. Se porventura alguém perdeu, né, na verdade, as minhas aulas ou quer rever novamente essas aulas, estão todos disponíveis, gente. Eu decidi, na verdade, fazer o canal no YouTube justamente para isso. Para mim é muito mais dificultoso, porque eu tenho que gravar as aulas, eu tenho que converter, editar direitinho para colocar no YouTube. Mas eu preferi fazer dessa forma, por quê? Porque aí eu tenho a garantia de que essas aulas estarão lá para que quando vocês precisarem revisarem ou para quem perdeu, vão encontrar, certo? Estão todas lá. Entrem lá no meu canal. Quando eu disponibilizo esse link que está o meu vídeo da aula, vocês podem ir lá no canal e vocês vão encontrar todos os vídeos. Vão ter vários vídeos, né? Porque tem de todas as turmas. Mas só é você procurar pela data e pelo seu tema. E daí você vai saber que o vídeo é da sua turma, tá bem? Se inscrevam no meu canal e vocês terão acesso a todos os vídeos sem problema nenhum. Bom, vamos fazer a correção da atividade para que não fiquem com dúvidas. Foram apenas 3 questões. O assunto também é muito tranquilo, muito bom de estudar. A primeira questão, ela nos diz o seguinte: quais os motivos levaram os fenícios a se tornarem navegadores e comerciantes? E aí? Ó, eu disse a vocês, e no livro também de vocês tem essa informação, que a região que os fenícios ocupavam era uma região em que o solo não era fértil. Já falei também sobre solo fértil, né? Um solo que seja favorável, propício, que seja adequado para fazer plantação. Se eles moravam numa região em que o solo não era fértil, o que eles fariam? Como eles iriam sobreviver? Então, diante dessa situação de impossibilidade, na verdade, de ter um desenvolvimento no campo da agricultura, qual foi o que eles fizeram? Encontraram, na verdade, uma alternativa através dos mares e oceanos. Por isso que eles se tornaram grandes navegadores e comerciantes, porque foi a alternativa que se mostrou viável para a sobrevivência desse povo, tá? Como eu disse a vocês, por não ter um solo fértil, não tinha prática de agricultura e possivelmente também a pecuária ficaria prejudicada. E como eles tinham, na verdade, os rios e os oceanos a favor deles, utilizaram dessa ferramenta da natureza, vamos dizer assim, e se tornaram grandes navegadores e grandes comerciantes por conta disso, por uma necessidade, tá bem? Na verdade, eles encontraram nas rotas comerciais marítimas uma alternativa para o desenvolvimento da civilização fenícia, certo, queridos? Segunda questão. Quais eram as principais diferenças entre as embarcações comerciais e embarcações de guerras fenícias? Como bem falamos nas outras aulas e agora, eles se tornaram especialistas nas construções de embarcações. Por quê? Porque era o meio de sobrevivência deles. E eles tinham tanto as embarcações que eram próprias para as buscas, para o comércio, como eles também desenvolveram embarcações para as guerras, porque era um período também que havia um grande descontentamento de povos. Então estava sempre havendo muita confusão entre esses povos, sempre havia muitas guerras e conflitos, tá bem? Então a diferença, na verdade, era o tamanho das embarcações. Por quê? Porque as embarcações que eles saíam para o trabalho e para fazer as rotas comerciais eram embarcações maiores. Por quê? Porque eles precisavam transportar também as mercadorias, certo? Que eles também eram povos comerciantes. E as embarcações de guerra eram menores. Por quê? Porque as embarcações de guerra elas serviriam necessariamente para deslocar os fenícios para os ataques. Então elas precisavam ser menor, por quê? Porque se elas fossem menor, elas conseguiam se deslocar com mais rapidez, tá bem?
E a terceira questão vai nos dizer o seguinte: qual a importância dos fenícios no intercâmbio cultural entre os povos antigos? O que é isso, intercâmbio cultural? Como eu bem disse a vocês, eles se tornaram especialistas nas navegações. Então, o que aconteceu através disso? Eles criaram rotas comerciais, tá? Tanto eles faziam novas descobertas de territórios através dessas navegações, como também eles negociavam, eram comerciantes. Então, através dos intercâmbios, ou seja, dessa ida e vinda pelos mares, eles descobriram novos pontos comerciais em outras civilizações para vender e comprar produtos e não só produtos, tá? Eles também começaram a levar contribuições cultural. O que é isso, professor? Olhem, vejam bem. Se eu sou aqui de Arapiraca e eu tenho, digamos que entre Arapiraca e Major nós temos um oceano, tá? E eu vou com certa frequência a Major Isidoro. Entre Arapiraca e Major tem um oceano, vamos entender dessa forma. Então eu vou com frequência a Major Isidoro. Então, pego o meu barquinho e vou para Major, vender meus produtos. Quando eu estou fazendo as minhas vendas, eu também faço o quê? Eu adquiro experiências culturais. Eu vou observar a forma como o pessoal de Major se comporta, como eles se vestem, como são as tradições religiosas deles. E esses povos de Major também vão observar o meu jeito de se vestir, o meu jeito de falar, as minhas tradições culturais, tá? Então havia essa troca cultural. Eu levava contribuição para os povos e os povos também me traziam contribuições. Isso é um chamado intercâmbio cultural, tá? Uma troca de experiência, troca de informação, uma troca de cultura. Tá bem, queridos? Então era só isso que vocês precisariam me responder. Agora eu vou aproveitar a aula para falar algo importante sobre os fenícios, que foi o alfabeto. Eles desenvolveram um alfabeto, tá? É lógico que não é o alfabeto exatamente como nós temos hoje, né? A, B, C, tudo direitinho. Mas eles já tinham um alfabeto muito parecido com o nosso. Por incrível que pareça, há tantos séculos atrás já havia um alfabeto muito parecido. E não só foi parecido, como também deu origem de uma forma indireta, tá, ao nosso alfabeto, pela quantidade de letras que eles tinham no alfabeto dele e pela também a aparência. Se vocês observarem no livro de vocês aí na página 25, vocês verão que vai ter o alfabeto fenício e o nosso alfabeto. E vocês vão ver que há algumas semelhanças com as letras. Então, querendo ou não, essa civilização fenícia contribuiu para o alfabeto que nós temos hoje. Ó, que maravilha, né? Saber disso. Agora, deixa eu só falar alguns pontos importantes para vocês. Os fenícios, só para recordar, tá? Para dar uma revisadazinha. Os fenícios ficavam localizados, a Fenícia, na verdade, a região dos fenícios, ficava localizado principalmente onde hoje é a região do Líbano. O Líbano fica onde? Lá no Oriente Médio. Então, era aquela região ocupada pelos fenícios. Eles eram excelentes navegantes e comerciantes, como eu já disse para vocês também. As colônias fundadas pelos fenícios em diferentes regiões do mar Mediterrâneo eram independentes entre si e cada uma tinha o próprio governo, por isso eram chamadas de cidades-estado, como eu já havia falado também na aula anterior. Tá? O que é uma cidade-estado? É uma cidade onde há uma certa organização de gestão, de poder administrativo, tá? É como, por exemplo, o estado, como eu dei um exemplo a vocês. Nós temos o estado de Alagoas e nós temos várias cidades, Major de Doro, Batalha, Jaramataia, Cacimbinhas, certo? Então, é como se cada uma dessas cidades, comparando com a época dos fenícios, tá? Nós temos a cidade principal, que seria, no caso, Alagoas, e as outras civilizações, mas todas com o governo centralizado. Conseguem entender? Espero que sim. Certo? Então, desde essa época, ele já tinha, na verdade, um centro de governo próprio. Já tinha, na verdade, essa organização de governo, como nós temos hoje. Cada cidade dessas, do estado de Alagoas, não tem o seu governo próprio, né? Formado por prefeitos, vereadores e os outros tipos de governo, como o judiciário, por exemplo.
Os fenícios tiveram uma grande importância no intercâmbio cultural entre os povos da antiguidade. Como eu acabei de falar para vocês, esse intercâmbio cultural era troca, tá? Troca de conhecimento, troca de cultura, intercâmbio, entendam como uma troca. Isso aconteceu muito por quê? Porque eles eram navegantes, estavam o tempo todo em contato com outras civilizações. E o alfabeto fenício é a base de muitos alfabetos modernos, inclusive o da língua portuguesa, que é o nosso, que eu acabei também de falar para vocês sobre isso. Enfim, queridos, por fim nós terminamos, na verdade, o nosso conteúdo sobre os fenícios. Veja que também é uma civilização importante. Todas são, né? Todas acabam deixando, na verdade, um legado. O que é um legado? Uma contribuição para nós ou para outras culturas ou outros povos, certo? Revejam a minha aula com carinho. Olhem novamente o conteúdo de vocês, porque quando for na próxima aula já vai ser assunto novo novamente, tá? Que a gente precisa estar avançando. E é isso. Se houver alguma dúvida, vocês têm que estar me dizendo, tá? Para que eu possa, dar uma reforçada, caso seja necessário. Embora eu acredite que está todo mundo conseguindo acompanhar de uma forma muito tranquila. Certo? Boa tarde mais uma vez. Um excelente fim de semana que se aproxima. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem bem, tá? E até breve.